Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Miranda, advogado criminalista, e hoje nós vamos falar a respeito das faltas disciplinares na execução penal, especificamente quando a pessoa está cumprindo pena no regime fechado. Antes da gente entrar no tema, vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e todas as vezes que eu trouxer novos conteúdos você vai ser notificado sobre meus próximos vídeos. Pessoal, o que é execução penal no regime fechado? Sempre quando uma pessoa responde por um crime de natureza mais grave, digamos assim, uma pena cujo Código Penal não permita o cumprimento daquela medida num regime aberto ou num regime semiaberto, a pessoa vai ser condicionada à pena privativa de liberdade, ou seja, a pessoa vai ficar presa no presídio ou numa penitenciária. Entretanto, embora essa pessoa esteja presa, ela faz jus a uma série de direitos, e benefícios que prevê a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210. E, por vezes, acontecem situações em que a pessoa está ali na unidade prisional, cumprindo a sua medida, e essa pessoa pode cometer ali uma falta disciplinar. E muitos operadores do direito interpretam, pelo menos na prática, muito pouco se discute a respeito de todas as faltas disciplinares, porque via de regra as pessoas discutem mais sobre a falta grave, quando na verdade na execução penal nós temos três naturezas de falta disciplinar: tem falta leve, tem falta média e falta de natureza grave. E quando que eu sei que a falta é leve, média ou grave? Bom, sempre quando a pessoa comete uma falta na unidade prisional, vai ser feita uma apuração disciplinar administrativa pelo presídio para apurar a classificação dessa falta que foi cometida dentro da unidade prisional. E qual que é a consequência dessa falta? Bom, nós sabemos que a Lei 7.210 garante ao preso o direito, uma série de benefícios, uma série de direitos, mas os direitos mais ali requeridos em juízo, as benesses mais requeridas para a pessoa que está no regime fechado, via de regra ali é a progressão de regime, A pessoa progride do regime fechado para o regime semiaberto. E depois do regime aberto, do regime fechado para o regime semiaberto e depois do regime semiaberto para o regime aberto. E aí, para que ela tenha direito a essa progressão, ela precisa cumprir um tanto da pena, e ter bom comportamento carcerário. Acontece que quando o advogado faz esse requerimento para o juízo das execuções penais, ele precisa requerer para a unidade um documento chamado boletim informativo. Então, quando o advogado faz lá o requerimento, o pedido de progressão do regime fechado para o regime semiaberto, junto com esse pedido do advogado, vai o fornecimento daquelas informações que é confeccionado pela unidade prisional. E para que o preso ou a presa tenha direito a essa progressão, ela precisa ter bom comportamento carcerário. E quem vai atestar esse bom comportamento carcerário vai ser o diretor da unidade prisional. Ou seja, o advogado precisa que neste documento que é fornecido pela unidade prisional conste que o preso ou a presa tem bom comportamento carcerário ou ótimo comportamento carcerário, E além do quanto de pena que essa pessoa já cumpriu. Ok, o que acontece? Quando a pessoa comete uma falta grave dentro da unidade carcerária, ela tem uma certa consequência nesse direito de progressão, porque esse que é o ponto, o X da discussão principal. Porque, via de regra, para que seja analisada se essa falta é de natureza grave, leve ou média, vai ser feita uma apuração disciplinar, mas quem, em regra, classifica a espécie dessa natureza disciplinar vai ser o juiz de direito, vai ser o juiz da execução penal. A gente não pode achar que toda falta cometida
cometida no presídio ou na penitenciária é de natureza grave, porque uma falta grave prejudica muito o cliente nos seus direitos de progressão. E como que eu faço para saber se a falta é de natureza leve, de natureza grave ou de natureza leve, de natureza média ou de natureza grave? Bom, aqui no estado de São Paulo, para que seja feito esse requerimento, vai ser necessário analisar ali o regimento interno da SAP, né, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Nesse sentido, cada penitenciária vai ter lá seu regimento interno, vai ter a sua resolução que vai disciplinar exatamente cada conduta e o que cada conduta classifica como de natureza leve, média ou grave. Qual que é a consequência direta quando a pessoa tem uma falta de natureza grave? Vamos imaginar que a pessoa fugiu da unidade prisional, arrumou confusão, brigou numa unidade prisional, foi encontrado com drogas, foi encontrado com armas, foi encontrada com algo ilícito ali dentro da unidade. Isso pode ser interpretado como falta de natureza grave. Quando o advogado for fazer o requerimento de progressão desse preso para o regime semiaberto, vai constar que ele não tem bom comportamento carcerário, justamente por conta dessa falta grave. E qual que é a consequência disso? O prazo de lapso temporal, ele para de contar a partir do momento que houve a falta grave. E ele vai precisar cumprir tudo novamente o quantum de pena, ter bom comportamento, para depois ser requerido um novo pedido de progressão de regime. Diferentemente do regime de natureza leve. Vamos imaginar, por exemplo, pegar um caso específico aí do regimento interno aqui do estado de São Paulo. Um fato de subordinação. O preso ele não está obedecendo as ordens dos agentes carcerários ali, não está sendo teimoso, está sendo uma pessoa que não recebe ordens, que não cumpre os critérios do presídio. Pode ser interpretado como uma falta de natureza leve, natureza média, perdão. Nesse caso, o preso, a partir do momento em que ele cometeu a falta grave, ele vai ter que cumprir mais 6 meses para que tenha direito ao seu pedido de benefício, seja um livramento condicional, seja um pedido de progressão, e a falta de natureza leve também tem suas peculiaridades. Então, eu gostaria de falar para vocês que existem 3 naturezas de faltas disciplinares, não é só falta grave, tem falta de natureza grave, de natureza média e de natureza leve. Sempre quando existe essa falta, é feita uma apuração disciplinar, o juiz da execução penal é comunicado a respeito dessa falta disciplinar, vai ser necessária a apresentação de uma defesa administrativa no presídio, vai ser preciso fazer a defesa desse preso no processo de execução. O fato de acontecer uma falta disciplinar nem sempre significa dizer também que o preso ou a presa seja culpado, tenha havido dolo de maneira intencional. Isso pode acontecer de diversas maneiras e será necessário apresentar a defesa para esses casos em toda situação específica. Tá bom, pessoal? Dá uma olhadinha na Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, e olha o regimento interno da Secretaria de Administração Penitenciária do seu estado para atuar na execução do seu cliente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu vou trazer novos vídeos aí de matéria penal, processual penal e execução penal. Um abraço a todos.